Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda a sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta. Hoje, edição de Esther Vargas. A atividade política, seja a nível nacional quer autárquico, é sempre levada a cabo num processo mais ou menos longo que implica a participação de vários agentes. Muitas vezes, infelizmente, e com especial destaque para a política local, alguns decisores políticos, numa ânsia de protagonismo, tendem a fazer tábua rasa do passado e apagam tudo o que aconteceu antes, como se por artes mágicas tivessem tido uma iluminação especial ou tivessem tido um dom quase divino para que, ao toque de um clique, se resolvam os problemas que estavam, por assim dizer, encalhados ao longo de anos. Esta é normalmente a posição dos decisores políticos mais fracos, daqueles para quem tudo vale para deixarem o seu nome inscrito na história do desenvolvimento das suas localidades. Esquecem-se de que, depois deles, outros virão que completarão as suas iniciativas deixadas incompletas, independentemente dos motivos que possam ter levado a essa não conclusão e que muitas vezes apenas têm a ver com o tempo, ou melhor ainda, com a escassez de tempo para completar as iniciativas. São muito poucos os processos de decisão relâmpago e, por isso, é importante que cada um saiba situar-se no longo processo, contribuindo com a sua parte no momento e de acordo com as funções que desempenha, ajudando à concretização do objetivo que normalmente tem a ver com o bem comum. Vem esta reflexão a propósito das afirmações recentes do Sr. Vereador Francisco Matos, a propósito da minha pretensa falta de memória, quando me referi, em crónica anterior, à minha quota-parte de responsabilidade, bem como da do professor Adriano Azevedo, na questão da requalificação do balneário romano. Estranhei sinceramente tal comentário, na medida em que da minha parte não há qualquer falta de memória. Pelo contrário, há até uma visão muito clara do papel dos diversos intervenientes ao longo deste processo, nomeadamente até o do então deputado municipal Rui Costa, que em sede própria também ergueu a sua voz a favor deste anseio de todos os sampedrenses. A requalificação do balneário é um desígnio de todos os sampedrenses, muito acima de qualquer coloração partidária. Ao longo de 15, 20 anos deste processo, todos deram os seus contributos. O que não podemos ignorar é que houve momentos cruciais no seu desenrolar, como tenha sido a assunção clara do município da realização do projeto de requalificação em 2004. Esse sim foi um momento determinante e que legitimou a Câmara Municipal na sua luta desde então, primeiro com o IPAR e depois com o IGESPAR. Outro momento fundamental foi quando o anterior Executivo efetuou o registro do complexo no património, situação imprescindível para qualquer candidatura futura. O atual Executivo tem o mérito de ter assumido a responsabilidade da elaboração dos planos de pormenor que estavam em falta, de modo a permitir que a obra fosse considerada elegível no âmbito de candidatura aos fundos comunitários, a par da necessária articulação com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro e da Direção Regional de Cultura do Centro, no cumprimento do que foi referido pelo Sr. Secretário de Estado da Cultura em finais de 2014, respondendo a uma interpelação minha sobre esta matéria na Assembleia da República e que foi tornada pública pela sua importância. Apraz-nos registar que o atual Executivo aproveitou esta oportunidade, dado que os dados estavam praticamente todos lançados e o jogo já ia a meio. O único senão tem a ver com a atitude de soberba ou mesmo arrogância ao tentar que o passado seja branqueado e os eventuais louros sejam atribuídos apenas ao atual Executivo, porque tem que haver memória e em nome dessa memória e da história desta requalificação, a paternidade é devida aos executivos autárquicos e não só ao atual, que há anos vem pugnando pela requalificação deste espaço de referência na identidade das nossas termas e também na história do termalismo europeu, dada a sua importância. Por isso, não entendemos a referência do Sr. Vereador Matos, considerando-a destituída de qualquer sentido e injusta. É que, na verdade, também temos a nossa quota-parte de responsabilidade nesta matéria, pela atividade que sempre desenvolvemos neste âmbito. Estamos solidários com o Executivo no que tem a ver com a candidatura para a requalificação deste espaço nobre da nossa história,
Mas não podemos aceitar que se apague a história de um longo e triste processo que agora vê a luz verde ao fundo do túnel aproximar-se cada vez mais, tornando o sonho em realidade. Até para a semana. Discurso Direto. Crónica de opinião. De segunda à sexta-feira, na Rádio Lafões. Antes dos noticiários regionais. Discurso Direto. Opinião que conta.